Alugar ou financiar? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente no brasileiro. Algumas pessoas dizem que é bom alugar, outras dizem que é melhor financiar. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês exemplos práticos que vão mostrar se a melhor opção é você alugar um imóvel e investir a diferença ou partir diretamente para o financiamento. Vem comigo! Ao contrário do que muita gente pensa, a resposta entre aluguel e financiamento não é tão simples quanto parece. Existem inúmeros fatores que você tem que levar em consideração e no vídeo de hoje nós vamos analisar os principais fatores que vão te auxiliar a fazer a melhor escolha entre o aluguel e o financiamento. Vem comigo aqui para o nosso slide. Então, chegando aqui no nosso slide, nós temos as tabelas de financiamento. É importante que você saiba como funcionam as tabelas de financiamento, porque é por meio delas que você vai financiar o seu imóvel, por exemplo. Eu tenho basicamente duas tabelas que são utilizadas no nosso país. A tabela Price e a tabela SAC. A tabela Price é aquela onde você vai pagar a mensalidade, o seu financiamento mensal é o mesmo valor da primeira parcela até a última parcela. Por sua vez, quando eu falo da tabela SAC, é diferente. O valor é decrescente. Você começa pagando um valorzinho um pouco mais alto e esse valor vai diminuindo conforme as parcelas vão sendo pagas, até que você chegue na última, que provavelmente vai ser o menor valor a ser pago nas parcelas do financiamento. Outra diferença interessante entre a tabela Price e a tabela SAC. Na tabela Price, o valor necessário para você conseguir fazer o financiamento de entrada é de 50%. Eu não sei se você sabe, mas para você fazer o financiamento imobiliário, você precisa dar um valor de entrada. Como dito, na tabela Price, esse valor vai ser de 50% do valor do imóvel, enquanto que na tabela SAC, esse valor vai ser de 30% do valor do imóvel. E aí você pode estar se perguntando, mas Rodrigo, eu vi vários vídeos dizendo que o valor necessário para eu dar a entrada seria de 20%. E isso era verdade até o ano de 2024. No ano passado, o que aconteceu? Teve vários fatores que levaram, por exemplo, a Caixa Econômica Federal a mudar essas regras de financiamento. Primeiro fator importante, houve um aumento de número de financiamentos. Teve mais pessoas procurando e conseguindo fazer o financiamento imobiliário. Isso poderia ser bom, porém, o banco ele não é burro. O que o banco faz? Ele pega o dinheiro das pessoas que deixam lá guardado e empresta para alguém fazer financiamento. E o que aconteceu ano passado? Os aportes na poupança diminuíram. Menos pessoas colocaram dinheiro na poupança. Então, se eu tenho um aumento na demanda de pessoas procurando financiamento e tem uma diminuição no valor disponível para que esses financiamentos fossem concedidos, automaticamente o banco vai adequar as suas regras para que tenha um equilíbrio na saúde financeira nos seus empréstimos. Aliado a tudo isso, agora, no momento que falo com vocês, setembro de 2025, a taxa Selic está alcançando altos níveis de aproximadamente 15% ao ano. E esse valor é um valor um pouco alto para quem procura crédito, para quem procura empréstimo. Então, o aumento da taxa Selic aumenta também o custo de crédito, exigindo maior rigor na liberação de financiamentos. Ou seja, os bancos vão endurecer um pouco a regra para que tenha financiamentos de mais qualidade. Todos esses fatores fizeram com que, o que antigamente eu precisava de apenas 20% do valor do imóvel para eu fazer financiamento, hoje aumentou. Na tabela SAC, como dito, é de 30% e na tabela Price de 50%. Passando aqui para o nosso próximo slide. O famoso programa do governo Minha Casa Minha Vida. É famoso porque traz regras específicas para o financiamento imobiliário, principalmente para a população de baixa renda, o que é excelente para aquelas pessoas que querem adquirir a primeira moradia. O programa Minha Casa Minha Vida ele tem várias faixas que você pode se encaixar. A primeira faixa é a faixa 1, para aquelas famílias que têm uma renda mensal de até R$ 2.850. Para essas famílias, elas conseguirão empréstimo para comprar um imóvel de até R$ 264 mil. E o que ela vai pagar de juros é entre 4% e 5%. Por sua vez, na faixa 2, para aquelas famílias que ganham de R$ 2.850 até R$ 4.700, poderão adquirir imóveis de até R$ 350 mil e a taxa de juros que elas vão pagar serão de 4,75% a 7% ao ano. Na faixa 3, para as famílias que ganham de R$ 4.700 até R$ 8.600, que também vão adquirir imóveis de até R$ 350 mil, e a taxa dessas pessoas serão de 7,66% a 8,16% ao ano. E recentemente foi lançada a faixa 4, para aquelas famílias de média renda, que ganham de R$ 8.600 até R$ 12 mil. Para essas famílias, poderão adquirir um imóvel de até R$ 500 mil
porém a taxa já fica um pouco mais alta, de 10% ao ano. Conhecer essas taxas é importante, porque tudo isso interfere no valor dos financiamentos e na resposta da pergunta do nosso vídeo, se vale a pena financiar ou se vale a pena fazer o aluguel e investir a diferença. Passando aqui para o próximo slide, nós vamos falar a respeito das taxas, ou seja, dos juros, nos bancos tradicionais, os maiores bancos, os juros bancários comuns. Então, se você não se encaixa no Minha Casa Minha Vida, provavelmente você vai se encaixar aqui nos juros comuns. Para essas pessoas, os juros são maiores. Então, se você não está em nenhuma das 4 faixas lá, o que eu encontrei aqui nos bancos maiores, uma pesquisa rápida que eu fiz. Na própria Caixa Econômica Federal, 11,29% ao ano mais o TR. E no Bradesco, 13,5% ao ano mais o TR. Então, o interessante seria que você conseguisse se encaixar de alguma forma no Minha Casa Minha Vida, porque nós vimos que lá os maiores juros são de 10% com uma casa de R$500 mil. Se o valor da casa já passou daquilo, ou se a sua remuneração mensal passa daquelas faixas do Minha Casa Minha Vida, você já vem aqui com os juros bancários comuns, como dito, 11,29% na Caixa Econômica Federal e 13,5% no Bradesco. Bom, então aqui nesse slide eu começo a ver as realidades. O primeiro caso que eu vou utilizar aqui é para aquelas pessoas que têm o dinheiro para comprar imóvel à vista. Para essas pessoas eu vou provar para vocês por meio de números que não vale a pena a pessoa comprar imóvel, vale a pena a pessoa viver de aluguel. E olha aqui por quê. Digamos que você quer comprar uma casa de 300 mil, seja esse o seu sonho. Em vez de você comprar essa casa, por que você não aluga? Vamos mostrar aqui para você, olha, o aluguel no nosso país, a média do aluguel, vai de 0,5% a 0,7%, dependendo do valor do imóvel. Digamos que você vai pagar um aluguel de 0,5% do valor do imóvel. 0,5% de 300 mil, você vai pagar um aluguel de R$ 1.500. Só que, como eu disse, você não vai alugar, você não vai financiar, você vai fazer o aluguel. O que você vai fazer? Os 300 mil que você teria para comprar a casa, você vai investir a 1% ao mês. Isso vai te dar uma renda de R$3.000 por mês. Você paga o seu aluguel de R$ 1.500 e ainda sobra R$ 1.500 para você. Mas, Rodrigo, onde que eu vou conseguir uma rentabilidade de 1% ao mês? Nesse momento que eu falo com vocês, é muito fácil de conseguir uma rentabilidade dessa. Eu tenho na renda fixa, Tesouro Selic, pagando 15% ao ano. Eu tenho, por exemplo, ações previdenciárias, que são consideradas ações mais seguras, como BB Seguridade, pagando em média de 12% ao ano. Eu tenho vários fundos imobiliários de papéis, pagando essa média aí de 12%, 13%, alguns até 14% ao ano. Então, se você fizer uma boa escolha de ativos, você consegue uma rentabilidade de 1% ao mês, o que daria nos seus 300 mil investido, R$3.000 de renda, pagando seu aluguel de 1.500, ainda sobra 1.500 para você reinvestir ou utilizar, por exemplo, nas demais despesas. E essa realidade se aplica independente do valor do imóvel. Por exemplo, num imóvel de 500 mil, o aluguel será de 2.500, 0,5% do valor do imóvel. Você não vai a comprar, você vai investir os 500 mil, também a 1% ao mês, o que vai dar uma renda para você de R$5.000. Você paga o aluguel de 2.500, ainda sobra R$2.500 para você. É o mesmo caso, por exemplo, numa casa de R$1 milhão. É assim, ó, quanto maior o valor do imóvel, menor será a porcentagem paga a título de aluguel. Então, numa casa de R$1 milhão, você vai pagar em média R$4.500 de aluguel. É 0,45% do valor do imóvel. Você investe R$1 milhão, a rentabilidade de 1% ao mês, você vai ter em média aí R$10.000 por mês de rentabilidade, o que paga o seu aluguel, e ainda sobra R$6.500 para você utilizar para o que você quiser. E aí você pode estar se perguntando, mas Rodrigo, essa não é a minha realidade, essa não é a realidade dos brasileiros. E eu entendo perfeitamente. Isso aqui é para quem tem o dinheiro para comprar à vista. Para quem não tem, nós vamos falar agora no próximo slide. Vem comigo. Então, nesse próximo slide, nós vamos falar da realidade da maioria dos brasileiros, ou seja, aquelas pessoas que não têm o dinheiro para comprar imóvel à vista. Para fazer as simulações que eu quero fazer aqui, eu estabeleci alguns parâmetros que nós vamos utilizar. Primeiro, nós vamos utilizar a tabela SAC, que é aquela que eu disse que o valor é decrescente. Você começa pagando um valorzinho maior e esse valor vai diminuindo conforme as parcelas vão sendo pagas. O custo efetivo total, o famoso CET, ou seja, os juros totais, vão variar nas nossas simulações de 6% a 12% ao ano. O período que eu vou utilizar para as simulações são de 35 anos, que é o máximo que você consegue hoje fazer o financiamento, ou seja, 420 meses. Nós vamos considerar a valorização do imóvel, porque isso é muito importante quando eu falo de financiamento imobiliário. Você tem que levar em consideração que o imóvel, em regra, ele vai estar valorizando todos os anos. Existem exceções, vamos falar um pouquinho desse vídeo disso depois. Vamos considerar a rentabilidade dos investimentos, como eu disse, de 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano.
E também vamos levar em consideração aquilo que muitas pessoas não levam em consideração quando falam de financiamento e aluguel, que é a respeito da atualização do valor do aluguel. Caso você não saiba, os aluguéis são reajustados todos os anos. E vamos falar um pouquinho a respeito disso também. Considerando essas premissas, vamos partir para os exemplos. O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, um imóvel de R$1,5 milhão, ou seja, um imóvel de alto padrão. Eu vou financiar o imóvel, vou dar uma entrada de 450 mil. Lembre-se, a entrada, tabela saque, 30% do valor do imóvel, ou seja, 450 mil. Vou financiar R$1,050.000, que é o restante, né, fora a entrada. O custo efetivo total, considerando o valor do imóvel aqui, vai variar na faixa de 12% ao ano. Por que isso aí, Rodrigo? Por que 12%? Porque não se encaixa na Minha Casa Minha Vida. Nós vimos ali que varia nos juros bancários comuns de 11% a 13%, então eu coloquei aqui na média 12% ao mês. O prazo será de 35 anos, ou seja, 420 meses. E como que vai ficar esse financiamento? Eu não coloquei todas as parcelas aqui para o vídeo não ficar tão maçante. Mas na primeira parcela, você vai pagar algo em torno de R$ 12.493. Desses 12 mil, 2.500 são de amortização, ou seja, de fato do valor emprestado, e R$ 9.973 são de juros que você está pagando, isso na primeira parcela. Na última parcela, como que vai estar? Você vai pagar uma parcela de R$ 2.553. Como eu disse, o valorzinho vai diminuindo, certo? Você pagou a primeira parcela, 12.493, a última parcela, 2.553,72. Dessa última parcela, 2.500 é amortização e apenas R$ 23,72 de juros. Então, na tabela saque, como eu disse, começou o valorzinho alto, mas conforme a parcela vai sendo paga, a última parcela o valor será menor. Ao final dessa simulação, eu teria pago R$ 3.159.860. Esse é o valor total pago entre entrada e parcelas. Nós dissemos que nós íamos considerar a valorização do imóvel. Esse imóvel teria tido uma valorização de R$ 11.529.130. Você pode falar, é um excelente negócio. Eu comprei um imóvel de R$1,5 milhão e ele chegou lá no final do prazo, depois de 35 anos, valendo R$ 11.529.130. Mas vamos continuar aqui nossa simulação. Digamos que você não vai financiar, mas você vai alugar e investir a diferença. Como que vai ficar? No primeiro mês, você vai estar pagando um aluguel em média de R$ 4.500, 0,30% desse imóvel de R$1,5 milhão. Como eu disse, quanto maior o imóvel, o valor do imóvel, menor será o valor de aluguel de porcentagem referente ao valor total do imóvel. Então, nesse caso, você vai pagar em média no imóvel de R$1,5 milhão, R$ 4.500 de aluguel. E você vai fazer o quê? No primeiro mês, você vai investir os 450 mil, que seriam os 30% que você daria de entrada, mais a diferença entre o aluguel e o valor que seria da parcela, que vai dar algo perto de R$ 7.993. Isso na primeira parcela. E você vai todos os meses pegando a diferença do que seria de financiamento, do que sobra de aluguel, e você vai investir a rentabilidade, como nós dissemos, de 1% ao mês, 12% ao ano. Fazendo isso, na parcela, ou seja, no mês 146, o seu aluguel já vai ter ficado maior do que o valor do financiamento. Mas o que vai acontecer nesse prazo aqui? O que vai acontecer nesse momento? Você vai ter acumulado um patrimônio resultante dos valores que você está investindo todos os meses de R$ 3.685.900. Esse valor já seria o suficiente para você comprar o imóvel à vista. Mas, Rodrigo, o imóvel não se valorizou, como você disse? Sim, valorizou aí em média 6% ao ano. Mesmo com a valorização, esse imóvel de R$1,5 milhão vai estar custando algo perto de R$ 3.047.000. Então, no mês 146, tendo alugado e investido a diferença mais a entrada, você já tem dinheiro suficiente para comprar o imóvel à vista em menos da metade do tempo que você teria se você tivesse financiado. Mas digamos que você quer continuar morando de aluguel e continuar investindo a diferença. Nesse mês 146, nesse prazo aqui, o aluguel vai estar na faixa de R$ 9.054. Mesmo assim, você vai observar que vai valer a pena você continuar pagando aluguel. Aluguel inicial é de R$ 4.500.
passou para 9 mil. Mesmo assim, vale a pena e vou te mostrar como. Continuando nessa toada, pegando ali o valorzinho e investindo todos os meses, a rentabilidade 12% ao ano. Ao final do período, após 420 meses, o aluguel desse imóvel vai estar na faixa de R$ 32.629. Você pode falar, nossa, é um valor absurdo de aluguel. Eu concordo com você que é um valor alto. Mas olha o que aconteceu. Os seus investimentos, mantendo essa disciplina, vão ter alcançado R$ 46.429.524. Se você tem esse dinheiro lá no final acumulado, mantendo essa disciplina, se você continua investindo esse dinheiro aos mesmos 1% ao mês, você vai ter uma renda mensal de R$ 464.295. Então, passando aqui para o próximo slide, vamos fazer a comparação no imóvel de 1,5 milhão, o que vale a pena financiar ou alugar e investir. No financiamento, como dito, você vai ter pago R$ 3.159.860 entre entrada e parcelas. O imóvel vai ter tido uma valorização de R$ 11.529.130. É uma excelente valorização. Porém, se você decidiu alugar e investir, lá no final, depois de 35 anos, o mês de aluguel que você vai estar pagando de aluguel é R$ 32.629. É um valorzinho alto. Porém, você vai ter acumulado de patrimônio investido R$ 46.429.524. Investidos a 1% ao mês, você tem uma renda de R$ 464.295, que você vai pagar o seu aluguel de R$ 32 mil e ainda sobra aproximadamente R$ 432 mil por mês para você fazer o que você quiser com esse dinheiro. Então, no caso do imóvel de 1,5 milhão, do imóvel de alto padrão, não vale a pena você fazer o financiamento, vale a pena você investir, pagar o aluguel, pegar a diferença que seria da parcela, considerando o aluguel e a parcela que você pagaria, e investir esses valores todos os meses, uma rentabilidade média de 1% ao mês, 12% ao ano, vai valer muito mais a pena você alugar e investir do que você fazer o financiamento. Passando aqui para o próximo exemplo, imóvel de R$ 500 mil. É um imóvel já mais comum de você alcançar aí, principalmente no estado de São Paulo, onde eu falo. Nesse caso do imóvel de R$ 500 mil, a entrada a ser dada é de R$ 150 mil, 30% do valor do imóvel. O valor a ser financiado, R$ 350 mil. O CET, custo efetivo total, os juros totais, nesse caso de R$ 500 mil, será de 10% ao ano. Já dá, dependendo da renda, para a pessoa se encaixar ali no Minha Casa Minha Vida. O prazo será o mesmo de 35 anos. Nesse caso, a primeira parcela de financiamento vai estar algo perto de R$ 3.654. Desses R$ 3.654, R$ 833 são de amortização e R$ 2.790 apenas de juros. Lá na última parcela, ao final de 35 anos, a parcela a ser paga do financiamento será de R$ 869, dos quais a amortização R$ 833 e de juros apenas R$ 6,65. O total pago nesse financiamento do imóvel, que era de R$ 500 mil, será de R$ 950.094, ou seja, quase dobrou o valor, né? Entre entrada e parcela, e esse imóvel vai ter uma valorização chegando a algo perto de R$ 3.843.000. Isso fazendo financiamento. Vamos ver agora se eu alugasse e investisse. No primeiro aluguel, como dito, o imóvel de R$ 500 mil, aproximadamente 0,5% do valor a ser pago de aluguel, nós chegamos a um valor ali de R$ 2.500 por mês de aluguel. Então, no primeiro mês, você vai pegar aquela entrada de 30% de 150 mil, vai investir, e vai investir ainda a diferença entre o que seria o valor de financiamento e o valor do aluguel. Isso daria R$ 1.154. E você vai manter a disciplina de continuar investindo. Só que nesse caso, ali pelo mês 61, o aluguel já vai ter ficado maior do que o valor do financiamento. E diferente do que aconteceu na casa de R$ 1,5 milhão, aonde você já conseguiria aqui comprar à vista o imóvel, aqui você não consegue. Investido nesse patamar, você vai ter alcançado R$ 383.310, não sendo o suficiente para comprar o imóvel à vista, que nesse patamar vai estar valendo aproximadamente R$ 672.369. Ou seja, o imóvel tem a valorização,
e muitas pessoas não levam em consideração quando fazem a conta. E nós estamos mostrando aqui para você exemplos práticos e verdadeiros. Se a pessoa continuar aqui, alugou e investiu, ao final de 35 anos, lá no mês 420, o que vai ter acontecido? Ela vai ter um valor investido de R$ 1.883.845. Esse valor de R$ 1.800.000 investidos a 1% vai dar uma renda mensal de R$ 18.838. Porém, o aluguel desse imóvel, que como nós vimos, ele vai se valorizar, ele vai aumentar o valor de início de aluguel, ele vai ser ajustado conforme os anos, ele vai estar algo perto de R$ 18.127. Então, passando aqui para o próximo slide, para verificar se vale a pena financiar ou alugar e investir um imóvel de 500 mil, nós vamos ver que no financiamento eu vou ter pago o total de R$ 950.094 entre entrada e parcela. O imóvel vai ter valorizado, é claro, vai chegar ali perto de R$ 3.843.043. E se eu tivesse alugado e investido, o que acontece? Eu não vou ter o patrimônio do imóvel que valorizou, porque eu não comprei imóvel. Vou ter sim um patrimônio investido de R$ 1.883.845, só que esse valor investido, ainda que seja 1% ao mês, não é o suficiente, quer dizer, é o suficiente, mas praticamente empata com o valor do aluguel. E eu vou ter pago, no total desse período, perto de R$ 3.343.000 só de aluguel. Então, nesse caso do imóvel de 500 mil, é mais inteligente você fazer o financiamento do que você alugar e investir. Por quê? No financiamento, você vai ter uma valorização do seu patrimônio entre o bem e o que você investiu de R$ 3.843.043. Enquanto que, se você tivesse somente alugado e investido, você não tem o patrimônio, você não tem a valorização. Ah, mas eu consegui juntar dinheiro. Conseguiu, mas o seu valor juntado é menor do que o patrimônio que você teria se você tivesse financiado. Então, nesse caso, vale mais a pena fazer o financiamento. Passando aqui para o nosso próximo exemplo, imóvel de 300 mil. É mais comum de você encontrar, tem muitos lançamentos de apartamento nessa faixa de valor. Então, é o valor que é mais comum e também é o valor que mais se encaixa na Minha Casa Minha Vida. Então, se você quer comprar um imóvel de 300 mil, você se encaixa lá naquelas faixas Minha Casa Minha Vida lá, você vai dar uma entrada de 30%, que seria 90 mil. Só que nesses casos, das faixas mais baixas de Minha Casa Minha Vida, você ainda tem o benefício do subsídio do governo. Dependendo da sua faixa de renda, o governo te dá até 55 mil de subsídio. Então, no exemplo que eu trouxe aqui, vamos considerar que você vai investir 40 mil, vai dar 40 mil de entrada, os outros 50 mil serão dados pelo governo, o que vai somar 90 mil, que é 30% de valor de entrada do imóvel. O valor a ser financiado, 210 mil. O custo efetivo total, ou seja, os juros totais, serão de 6% ao ano, que é o correspondente a essa faixa de valor de imóvel, e dependendo da faixa de salário mensal da família lá. O prazo a ser considerado será o mesmo, 35 anos. E nesse caso, a primeira parcela do financiamento vai estar algo perto de R$ 1.552, dos quais R$ 500 é a amortização e R$ 1.022 de juros. Na última parcela, depois de 35 anos, a parcela vai estar em algo perto de R$ 532, dos quais R$ 500 é a amortização e R$ 2,43 de juros. E ao final desse período, você vai ter pago mais ou menos R$ 437.770 entre entrada e parcela. Esse imóvel, assim como todos os outros, também vai ter uma valorização. Vai alcançar algo perto de R$ 2.305.826. Agora vamos ver se eu tivesse feito o seguinte: alugado e investido esse imóvel de 300 mil. Você vai pegar aqui a entrada que seria dada de 90 mil, você vai investir. Você vai investir o que ainda? A diferença entre o que seria a parcela de financiamento e o aluguel. Só que nesse caso, observe, o valor do aluguel é muito parecido com o valor da parcela do financiamento. Vai sobrar no início apenas R$ 52,19 para a pessoa investir por mês. Nesse momento aqui, você já observa, quando a parcela do financiamento e a parcela do aluguel são semelhantes, que já não vale a pena você alugar e investir, vale a pena você fazer o financiamento. Mas vamos continuar o exemplo aqui. No 13º mês, ou seja, após um ano, o aluguel já vai ter aumentado e ficado maior do que a parcela do financiamento. Porque, como dito, o aluguel é atualizado pelo IGPM. O aluguel de R$ 1.500 vai estar ali perto de R$ 1.590, enquanto que
o valor do financiamento vai estar de apenas R$ 1.522. E ao contrário do primeiro exemplo da casa de R$ 1,5 milhão, o que você teria investido aqui seria de apenas R$ 102.866. Não é o suficiente para comprar um imóvel à vista, e esse valor aqui investido nem é o suficiente sequer para você pagar o aluguel do seu imóvel. Mas digamos que a pessoa continue com essa insanidade. Lá depois de 35 anos, a pessoa vai ter um patrimônio negativo de R$ 2.086.142. O valor do aluguel, lá depois de 35 anos, vai estar algo em torno de R$ 10.876. Então, fazendo aqui a comparação, para aquela pessoa que financiou o imóvel de 300 mil, ela vai ter pago no total R$ 437.770 entre parcelas e entrada. O imóvel vai ter valorizado, ela vai ter um patrimônio ali de R$ 2.305.826, enquanto que aquele que alugou e investiu, lá depois de 35 anos, não vai ter nada investido e vai ter pago de aluguel perto de R$ 2.005.000. E o valorzinho que ele teria investido foi todo consumido nas parcelas para pagamento do aluguel. Porque o que acontece? Como eu disse para vocês, a parcela da tabela SAC ela vai caindo todos os meses, então vai ficando menor. E o aluguel vai subindo todos os meses. Vai chegar um momento, na conta dessa simulação da pessoa que tem um imóvel de 300 mil, ela está interessada, aquele que alugou e investiu, vai chegar um momento onde o valor do aluguel vai estar maior do que o valor do financiamento, ele vai ter que começar a catar dinheiro daquilo que ele tinha investido para compensar esse aluguel maior, e com o tempo, todo o valor investido vai ter sido consumido e ele vai só colocar dinheiro no aluguel e vai estar queimando dinheiro. Então, no imóvel mais popular, na faixa de 300 mil, é mais interessante a pessoa financiar do que a pessoa alugar e investir. Feitas essas considerações, nós eliminamos alguns mitos que é muito comum você ver na internet ou ver na conversa de família ali no final de semana. Primeiro, o valor do aluguel é sempre fixo. Isso não é verdade. O aluguel ele é ajustado por meio do IGPM, a maioria dos aluguéis. O mais interessante seria ser ajustado pelo IPCA, mas a maioria é pelo IGPM. E o que acontece com o IGPM? Pós-pandemia, pós-Covid-19, ele chegou a alcançar 30% ao ano. Eu fiz um cálculo aqui dos últimos 12 meses, foi algo perto de 8,44% ao ano. Mas a média que nós utilizamos, inclusive aqui para nossas simulações, é de 6% ao ano. Então, o aluguel é fixo? É mentira. O aluguel, em regra, ele é ajustável. Se você, por algum motivo, consegue um aluguel fixo, meus parabéns, você é a exceção. Mas, em regra, os aluguéis são reajustáveis. Outro mito, pagar aluguel é queimar dinheiro, é jogar dinheiro fora. Isso só seria verdade se o valor do aluguel e o valor da parcela do financiamento fosse a mesma. Ou se o valor do aluguel fosse maior do que o valor do financiamento. Nesses casos, sim, você estaria queimando dinheiro pagando aluguel. Quando você consegue um aluguel menor do que o financiamento, aí isso pode ser interessante, porque investindo a diferença, dependendo da sua rentabilidade, dependendo de qual essa diferença, nós vimos que às vezes vale a pena alugar e investir, como no caso do imóvel de alto padrão. Outro mito, o imóvel sempre valoriza. Isso não é verdade. Com certeza você deve ter na sua cidade alguns bairros onde o imóvel valoriza muito e outros bairros onde o imóvel não valoriza. E por que isso acontece? Nos bairros mais antigos, as casas são mais antigas, a construção é mais antiga, tem mais problema de manutenção do imóvel. Isso faz com que o valor do imóvel diminua. Nos bairros novos, as casas são novas, utilizam materiais de construção novos. E, automaticamente, por ser uma casa nova e ter novos atrativos, esse imóvel vai valorizar mais do que aquele do bairro mais antigo. Isso acontece muito também nos apartamentos. É interessante a respeito dos apartamentos porque o apartamento geralmente valoriza muito no começo. E isso parece ser excepcional, né? A valorização é maior do que 6% ao ano. Porém, observem para vocês verem. Naqueles apartamentos, principalmente apartamentos mais antigos, o preço é menor do imóvel. Às vezes, é até maior do que o apartamento novo. Porém, o preço é menor. Por quê? Porque a construção fica antiga, o custo ali do condomínio vai ser maior para a manutenção daqueles apartamentos mais antigos. Então, se você for comprar entre casa e apartamento, o ideal é que fosse casa. Não quer dizer que o apartamento seja ruim, você tem que fazer contas para verificar. Mas a valorização do imóvel é maior nas casas residenciais do que nos apartamentos. Então, essa conversa de que sempre valoriza não é verdade. Depende muito do município, por exemplo, se você pega cidades turísticas, a valorização é maior.
Se você pega um bairro mais antigo, a valorização é menor. Você tem que levar em consideração. Então a regra de que o imóvel sempre valoriza não é verdade, é um mito. Outro mito, o financiamento sempre é ruim. Nós mostramos para vocês aqui através de exemplos que isso não é verdade. Para o imóvel popular e para o imóvel de médio padrão, o financiamento pode ser uma excelente opção. Já para o imóvel de alto padrão, o financiamento não é tão interessante. Claro que depende, senhores, como nós vimos aqui, da taxa de juros, da rentabilidade que a pessoa consegue ter ali ao mês ou ao ano e também da disciplina dela de investir a diferença do que seria ali do financiamento para ela poder estar ao mês ali juntando a bolinha de neve dela crescendo e lá no final ter um bom capital que vai sustentar não só o aluguel dela, como outras coisas que ela quiser. E por fim, eu queria falar rapidinho com vocês também a respeito da amortização. A amortização é boa? Depende. Você sabe que você pode amortizar, ou seja, pagar não só a parcela do mês, como um pouco a mais. Esse um pouco a mais que você paga vai diminuir ou o valor das parcelas ou diminuir o tempo do financiamento. Então, na minha opinião, a amortização é interessante? Sim, é interessante quando, primeiro, você amortizar para diminuir o tempo. Isso traz um efeito psicológico bem legal. E segundo, quando a rentabilidade, isso até escrevi aqui para vocês, a rentabilidade do meu investimento for menor do que o custo efetivo total. Ou seja, aquilo que eu consigo investindo, a rentabilidade é menor do que os juros que eu estou pagando no meu financiamento. Se, por sua vez, eu consigo uma rentabilidade maior do que os juros que eu pago no financiamento, é ideal que você invista esse dinheiro e continue pagando normal as suas parcelas. Porém, se você não consegue uma rentabilidade maior do que os juros do seu financiamento, então sim, a amortização vai ser uma excelente opção. Bom, com esses exemplos que eu mostrei para vocês, ficou claro quando vale a pena financiar e quando vale a pena você alugar e investir a diferença. Claro que, como ficou explícito aqui para vocês, não depende apenas de um fator, são vários fatores que você tem que levar em consideração. Como, por exemplo, eu tenho dinheiro para comprar esse imóvel à vista? Se eu tenho dinheiro para comprar esse imóvel à vista, não vale a pena eu comprar, vale a pena eu investir o dinheiro, viver com a rentabilidade desse dinheiro, pagando o aluguel do imóvel que eu gostaria e ainda ter um dinheiro sobrando para fazer o que quiser todos os meses. Outro fator preponderante que interfere diretamente nessa resposta se vale a pena financiar ou investir. Qual é o valor do imóvel? É um imóvel de alto padrão? É um imóvel de médio padrão? É um imóvel popular? Você viu que, a depender do valor do imóvel, você vai ter uma taxa de juros, ou seja, um custo efetivo total diferenciado, que vai variar ali, no Minha Casa Minha Vida, de 4% até 10%, e pode chegar a mais de 13% nos juros bancários comuns. Qual é a tabela de financiamento que eu vou utilizar? A tabela Price ou a tabela Saque? A tabela Price precisa dar 50% do valor do imóvel de entrada. Na tabela Saque, apenas 30% já é o suficiente. Quais são os custos efetivos totais? Quais são os juros que eu estou pagando? Nós vimos que a depender da renda, a depender do valor do imóvel, esses juros vão fazer diferença. Podem ser, como dito, de 4% até 13,5% a depender da renda e do imóvel que você está querendo adquirir. Qual é o prazo? Vou comprar ali em 280, 360, 420 meses, ou seja, 30 anos, 35 anos. Isso também interfere na conta final. Esse imóvel tem valorização ou não? É um imóvel que valoriza ali 2%, 3%, como seria, por exemplo, o caso dos apartamentos, ou, por exemplo, como uma casa residencial que pode chegar aí 10, 8%. Nós utilizamos, na média, para nossas simulações, 6%. Mas saiba que os imóveis têm a tendência de se valorizar, em média, 6% ao ano. Isso também precisa ser levado em consideração. Além da valorização do imóvel, leve em consideração o reajuste dos aluguéis. Nós vimos que o mais comum é utilizar o índice IGPM. Alguns contratos utilizam o IPCA, mas ainda que seja IGPM ou IPCA, na maioria das vezes os aluguéis são reajustados. E isso interfere diretamente na conta, se vale a pena financiar ou alugar e investir a diferença. E por fim, e não menos importante, qual é a rentabilidade dos investimentos da pessoa. Se você é uma pessoa indisciplinada, não investe, ou não consegue, por exemplo, uma boa rentabilidade dos seus investimentos, é ideal que você faça financiamento, porque no mínimo você vai ter o patrimônio do imóvel que você comprou. Agora, se você já tem disciplina financeira, já tem conhecimento financeiro, já consegue fazer a escolha de bons ativos financeiros, você pode sim ter uma boa rentabilidade, como dito, de 1% ao mês, 12% ao ano, o que já dá para você fazer essas contas que nós fizemos aqui e decidir se é melhor você alugar ou financiar. Por fim, eu espero ter agregado algum conhecimento para você. Se o vídeo foi bom, curte, compartilha, vê se tem algum familiar seu, algum conhecido que está pensando em fazer financiamento, manda esse vídeo para ele ver se vale a pena ele financiar ou alugar e investir a diferença.
Eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento ter melhorado. Comenta aqui embaixo se você já tem um financiamento, se você pensa em financiar, se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma a tomar boas decisões. Eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus.